Amém, meus irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Um texto muito conhecido. A palavra de Deus nos diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Lembra do primeiro texto de ontem? Fiel é Deus. Aqui ele está falando de uma forma muito clara que nós temos três partes. Então nós temos um espírito, que é aquela parte que toca a Deus, nós temos uma alma e nós temos um corpo. E que esses três precisam ser conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Em geral, os pregadores, nós focamos muito na questão do espírito. Em geral, nós fazemos isso. E nós tocamos nas questões espirituais, o que é uma verdade. E nós tocamos também nas práticas que o nosso corpo traz. Porque é pelo corpo nosso que o Senhor é manifesto. Romanos 6 diz que é para nós oferecermos os nossos membros, cabeça, tronco, braços, pernas. É para nós oferecermos isso porque é através do nosso corpo que o Senhor é manifesto. Então, em geral, nós cuidamos do que o nosso espírito recebe da parte do Senhor. E nós como pregadores, cuidamos daquilo que nós estamos fazendo com o nosso corpo, porque é através do corpo que o Senhor é manifesto. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando você para e de uma forma carinhosa você faz um carinho gentil e dócil no teu parceiro, você está, através da mão, manifestando o Senhor. Porque essa expressão de amor vem de Deus, não pode vir de outra pessoa. Assim como quando você mente, você está expressando o diabo, porque ele é o pai da mentira. Então toda a expressão do nosso corpo deriva de alguma coisa que está dentro de nós. Onde está a falta de cuidado nossa, do meu ponto de vista? Ensinar aos irmãos que é a alma quem intermedia o espírito e o corpo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor. Então há uma alma dentro de nós. Se eu for falar uma linguagem mais técnica, há uma psique. E queridos, eu vou ser bem simples e bem objetivo com os irmãos. Alguns de nós temos reserva com a psicologia. E nós fazemos bem em ter reserva com tudo aquilo que não está nas Escrituras. Mas a palavra psique está nas Escrituras. A palavra psicologia é tirada de uma palavra que é bíblica. E eu vou citar um único texto para os irmãos, onde ela está presente. Jesus, em João 10, diz assim: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Vida ali no original grego é o quê? Psique. Então está presente nas Escrituras. Aí no versículo seguinte ele diz assim: eu sou o bom pastor. Desculpem,
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida ali é zoe. Então, a Bíblia fala sobre a psique. Nós temos que parar de ter reservas. E nós temos que olhar com os olhos do Senhor. Então, o que nós temos que fazer? Não é ouvir a psicologia. Existe um estudioso que diz que existem mais de 2.000 correntes na psicologia. Existe corrente para tudo dentro da psicologia. Mas, meus queridos, existe uma psique que é santa, bíblica, coerente, adequada, porque ela expressa o funcionamento da alma do ser humano. Simples. Vocês estão me entendendo? Então, o texto bíblico de Tessalonicenses, ele está nos dizendo, de um jeito muito tranquilo, que o meu espírito, a minha alma e o meu corpo têm que ser conservados íntegros e irrepreensíveis, né? O irmão Watmani, no Homem Espiritual, ele estuda essa questão, que é um material precioso. A gente garimpa ele e tira coisas preciosas lá de dentro dele. Então, por exemplo, o espírito, o que no meu espírito tem que ser santificado? O espírito, ele tem basicamente 3 ferramentas dentro dele. Eu não tenho tempo para a gente olhar os textos. O espírito tem a comunhão, que nós nascemos com ela morta. Nós nascemos sem comunhão com Deus, porque nós nascemos em pecado. O espírito tem a intuição e tem a consciência, que estão vivas. Ímpio intui. O que é intuição? Intuição é uma forte impressão sem eu ter clareza. Você tem uma forte impressão sem eu ter clareza daquilo. Alguns meses atrás, uns 2 anos atrás, eu acordei e o Senhor falou comigo: prepara a tua sogra para a morte. Eu tive uma intuição claríssima de que minha sogra precisava ser preparada para a partida dela. Não tinha detalhe, não tinha clareza, não tinha o jeito, não tinha maneira de ser feito, mas você tem uma intuição. Isso crente tem, mulher tem muito e ímpio também tem. Porque é uma ferramenta que habita no espírito da gente. Assim como a consciência é claríssima nas Escrituras. A Bíblia diz como é que os índios que habitavam o Brasil quando foi formado, que não tinham consciência nenhuma de Jesus Cristo, como é que eles serão julgados por Deus? 1 Coríntios ensina que eles serão julgados segundo a consciência deles. Porque o Senhor planta uma consciência dentro de todo ser humano, dizendo para ele o que está certo e o que está errado. E o Senhor vai julgar segundo essa consciência. Então, essas ferramentas, elas precisam ir sendo santificadas dentro de nós, de tal maneira que a minha consciência esteja bem apurada. Consciência, quando que você ouviu um estudo sobre consciência? Em geral, nós não pregamos. Mas Paulo fala sobre a consciência boa e sobre a consciência limpa. Porque são ferramentas que habitam, mas passa batido dentro de nós. E nós temos que entender que são instrumentos que precisam ser mantidos inteiros dentro de nós. E a alma, eu vou estudar com os irmãos agora em Gênesis 2. Mas eu preciso falar uma coisa. Quantos aqui... Tá, deixa eu ver como é que eu armo a pergunta. Eu vou fazer do jeito mais difícil. Quantos aqui brigaram com pai ou mãe, com o parceiro, com os filhos, este ano? Levanta a mão. Levanta alto. Presta atenção no texto.
o mesmo Deus da paz. Me arrepia, irmãos. Porque se nós não estivermos em paz com Deus e com os nossos, o processo de santificação fica impedido. Por isso que o diabo é perfeito para arrumar encrenca. Mas ele arruma encrenca entre nós por bobagem. Por bobagem. Por bobagem. A gente briga com pai e mãe, briga com filho. Gente, nós vamos brigar por aquilo que não se chama pecado. Pecado é uma coisa que nós temos que ter guerra. Do jeito de Deus, da forma de Deus, da maneira de Deus, com as armas de Deus. Mas todas as outras coisas... Tem mulher aqui que briga com o filho porque deixou o sapato fora do lugar. Por limpeza, por organização, pelo jeito de segurar o talher. Meus irmãos, e quando você arruma a guerra, acabou o processo de santificação. Tem homem que por irritação, por tensão, por nervosismo, por dívida, põe num cantinho. Se der, a gente fala um pouquinho disso. Porque o diabo quer que você deva. Sabe por quê? Porque se você dever, a tua mente é da dívida. E não é do Senhor. Porque a Bíblia ensina em Provérbios que aquele que deve é escravo daquele que ele pediu emprestado. Quem deve só pensa na dívida. Acorda com a dívida, toma café com a dívida, almoça com a dívida, volta para casa com a dívida, fica fazendo conta o tempo inteiro, e aí você não consegue avançar no processo de santificação da alma, porque a tua mente está ocupada. O diabo é tão sutil, mas tão sutil para arrumar encrenca para a vida da gente. E a gente, sem percepção, vai caindo nos laços. Os irmãos estão entendendo? Então, o que eu queria ver com vocês hoje de manhã? Eu queria dar uma olhadinha em Gênesis 2. Se sobrar um tempinho, nós vamos até Gênesis 3. Para a gente dar uma olhadinha nessa questão da natureza nossa. Então, qual é o peso, o encargo que eu tenho com os irmãos? O meu encargo é mostrar que tem coisa que está na genética. Você vai fazer. Gente, por que teu olho pisca? Por que você respira? Por que teu coração bate? É porque você está mandando o coração? Vamos lá? Por que essas coisas acontecem? Porque está na sua natureza, na fisiologia do órgão, na natureza do órgão. O órgão está respondendo segundo a natureza que ele foi criado. Por que você acha que em Gênesis, se não me engano, me ouça com reservas aí, nós temos 11 expressões segundo a sua natureza, segundo a sua natureza, segundo a sua natureza. Por que em Gênesis 1 o Senhor repetiu insistentemente segundo a sua natureza? Porque Ele está nos dizendo o quê? Quando o Senhor repete, é porque aquilo precisa ficar registrado dentro de nós. Ele está dizendo que há uma natureza de funcionamento dentro de nós. E se nós não compreendermos essa natureza de funcionamento, você come barriga, você se distrai, e você não coopera com o Espírito Santo de Deus. Então eu vou dar um exemplo simples. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. O que o diabo faz? Planta uma dívida para você não ter a mente para o Senhor. É um exemplo simples, que vai tomar talvez aqui
1/3 ou metade de nós, especialmente dos homens, que estão endividados, e aí acabou o teu desenvolvimento. Aí, enquanto você tiver aquela dívida, você fica 2, 3 anos. 2, 3 anos. Com aquela luta. Está fazendo sentido? E aí, são 2, 3 anos perdidos da vida cristã. Onde a tua mente não vai conseguir avançar, porque o sinal está ocupado. Está ocupado com outro tema. Então, quando a gente desconhece essa maneira pela qual o espírito, a alma funciona, nós não cooperamos com o Espírito Santo de Deus. E aí a obra dentro de nós fica lenta. Por que o autor de Hebreus diz assim, que vocês já deviam ser mestres, adultos, mas vocês ainda são como crianças, em partes, irmãos. É porque os irmãos não cooperaram com o Espírito Santo de Deus naquilo que o Espírito deveria e queria fazer. E em partes, na minha opinião, depois de 37 anos conversando com irmãos, em partes está no desconhecimento do funcionamento da alma humana. Então, nós precisamos ser santificados nesse funcionamento. Deu para entender? Gênesis capítulo 2. Versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 7 é o que eu quero. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Corpo, a ordem aqui é corpo, da descrição, espírito e alma. Essa é a formação que o Senhor fez, certo? Queridos, nós fomos formados do pó da terra. Somos pó e ao pó tornaremos, certo? Tem algum geólogo aqui? Não? Não? Os geólogos sabem que a terra é composta de cerca de 70% de água e 30% de terra, de matéria. Nós fomos criados do pó da terra. Quanto que nós temos de água? 70% de água, 30% de terra, segundo a sua espécie. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Tem um autor que diz que quando os cientistas chegarem no pico do conhecimento, os teólogos estarão lá há muito tempo. Porque a Bíblia ensina o que é o suficiente sobre o ser humano. Fomos formados da terra. Não temos milhões de anos. Temos cerca de 6.000 anos. Simples. Estamos caminhando para o 7º, quando o nosso bendito Senhor virá nos buscar. Se vamos ver a vinda dele ou não, não nos importa, porque ao fecharmos o olho aqui, abrimos lá. Morte não é para ser temida. Uma coisa que eu aprendi, eu perdi uma sobrinha, filha, 2 anos depois perdi a Leci, 2 anos depois perdi minha sogra, 1 ano depois perdi minha mãe. Foram 4 sequências, mas tem pessoas na pandemia que perderam todos no mesmo tempo. O Senhor ainda foi generoso comigo. Foi muito bom comigo. Mas uma coisa que eu aprendi num dos textos que eu li é que o Senhor Jesus está na eternidade assentado à destra de Deus Pai. Porém, quando Estevão foi ser apedrejado e morto,
ele levantou os olhos e ele viu a glória de Deus e viu o nosso Senhor em pé. Existem estudiosos que dizem que quando um irmão vai dar entrada na eternidade, o Senhor se coloca de pé recebendo ele. Como não amar o dia da nossa partida? Como não amar o dia da nossa partida? Como não amar o dia da nossa partida? Porque então veremos como dele somos conhecidos. Os irmãos entendem? Então, o nosso corpo foi formado nesse dia. Somos imagem do Deus, mas fomos feitos dessa matéria chamada planeta Terra. Temos neste corpo a mesma constituição que tem esse planeta Terra. E aí, então, eu queria trabalhar um pouquinho com os irmãos a respeito desses três elementos. O espírito nosso, ele é aquela parte imaterial que nós não vemos e que é por ele que a vida é soprada em nós. Então, presta atenção. Quando o corpo morre, eu tenho texto para mostrar isso para vocês, mas a gente teria que estudar sobre o tema e nós não temos tempo. Do meu entendimento, não é que o corpo parou, é que o espírito foi recolhido. Vocês lembram quando Eliseu orou pelo filho da Sulamita? O que aconteceu com ele? O espírito tornou a ele. E ele reviveu. Porque o que dá vida para a alma é o espírito. A única coisa em nós que é eterna é o espírito. Vocês estão me entendendo? Então esta parte, como eu falei para vocês, tem essas três funções. Tem a função da comunhão, tem a função da intuição, tem a função da consciência. São três funções que habitam dentro do nosso espírito. Porém, meus irmãos, nós temos um corpo físico. E por este corpo físico, então é expressado aquilo que está no espírito e na alma. Então é o corpo que expressa o depósito que está sendo recebido. Por isso que Romanos 6 vai falar: ofereçai, pois, os vossos membros como instrumentos ao Senhor. É para a gente oferecer, consagrar. Primeiro a gente considera, depois a gente então oferece o corpo, porque o corpo é o elemento que vai expressar. Por isso, o principal texto nas Escrituras sobre sexualidade, 1 Coríntios capítulo 6, ele vai nos ensinar que o corpo nosso pertence para Deus. O corpo nosso é para manifestar a pessoa de Deus, a glória de Deus. Só que o corpo nosso é ponta final de corda. Porque primeiro eu tenho o espírito, depois eu tenho a alma, e então aquilo que foi depositado no espírito e na alma vai ser manifesto pelo corpo. Deixa eu dar uma parada. Faz muito sentido para a educação de filhos. Olha o que eu vou falar para vocês. Quando você quer corrigir um filho, você faz o quê? Menino, para. O menino está fazendo uma bagunça. Você quer corrigir o quê? A conduta dele. Menino, para com isso. Senta aqui. Fica quieto. Primeiro que se você falar desse jeito, já está errado. Quem aqui é ríspido com o filho? Levanta a mão. Levanta alto. Isso cessa hoje. Se o Senhor nos der permissão, a gente vai estudar um pouquinho sobre a graça. Isso cessa hoje.
A gente quer mudar a conduta. Mas olha o que a Bíblia diz. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. O que Deus quer mudar? A cabeça do teu menino. Deus não está interessado na conduta. Deus está interessado no conhecimento. Porque é o entendimento que vai levar ele à conduta dele. E aí, o mesmo livro de Provérbios, eu citei Provérbios 12:1, aí Provérbios 16:21, vai dizer assim: quem é grácil no falar, aumenta o saber. Qual é o único jeito da informação registrar na cabeça do teu filho? Querido, presta atenção, agora não é hora de fazer barulho. Tudo bem? Vem cá, você vai sentar aqui e vai ficar no colinho da mamãe. Entrou. Mas desconhecemos. A gente quer conduta, mas não é assim que a alma funciona. Então a alma é este elemento. Então eu tenho aqui o espírito, aí eu tenho o corpo, por onde eu vou transmitir tudo isso, mas intermediando os dois eu tenho a alma. A palavra alma, então, para fins de estudo, nós somos tricotômicos. É a expressão que a teologia usa. 3 partes. Para fins de estudo, nós somos tricotômicos. Nós temos um espírito, uma alma e o corpo. Mas para fins práticos, nós somos dicotômicos. 2 partes. Por quê? Porque a palavra espírito e alma, elas se misturam no que concerne ao seu papel. Então, no que concerne ao seu papel, as 2 palavras ficam misturadas. Então, presta atenção no que eu vou dizer. A Leci era muito acolhedora. Então, eu tenho certeza que... Põe num cantinho que eu vou falar. E pode jogar fora se você quiser. Que se na porta do céu tiver uma entrada, que se no céu tiver uma porta, uma entrada, a Leci está num banquinho perto dela, recebendo os que estão entrando. Gente, você chegou. O jeitinho dela. Porque o espírito dela é eterno, mas a alma dela está fundida no espírito. Então nós subimos com o jeitinho da gente. Santo, sem pecado. Por isso que na parábola do mendigo e de Lázaro, eles eram reconhecidos como mendigo e como Lázaro. Porque eles subiram na condição que eles viveram. Então o Senhor, o jeitinho que a gente tem, um é mais expansivo, outro é mais retraído, um é alegre, outro é mais sério, um é mais serviçal, outro é mais relacional. O jeitinho que nós somos, nós subiremos. Os irmãos estão entendendo? Porque o espírito e a alma, eles estão fundidos dentro de nós. Então a gente sobe para pertencer ao Senhor do jeito que a gente é, só que sem pecado, sem dor, sem sofrimento. Vocês estão entendendo? Gente, é lindo de pensar, mas é lindo de pensar. Meu sogro entregou a vida dele ao Senhor um pouquinho antes de morrer, 2 anos antes de morrer. Viveu sem grandes realidades, mas viveu 2 anos no Senhor. Mas eu tenho certeza que a Rosana, a Leci, pegaram ele, sentaram num banquinho, fizeram um depósito neles de quem era o Senhor Jesus, para expandir o conhecimento deles lá. O céu vai ser um lugar muito festivo, de muito gozo, de muita plenitude. A gente vai ser quem a gente é, sem pecado, sem dor, sem lágrima. Gente, vai ser uma coisa deliciosa.
o que nós vamos gozar com o nosso Senhor na eternidade. Porém, nós temos a alma. Mas quem é essa psique? O que é essa psique? A psique do homem é quem é o homem. O ser humano, ele é composto de 3 partes na sua psique. Os irmãos têm ouvido isso exaustivamente. O ser humano é composto do pensamento, da emoção e da vontade. Então, quem é o João? Quem aqui é João? Quem é o Marlon? Pronto, está resolvido. Não vou abandonar o Marlon? Não posso, né? Quem é o Marlon? O Marlon é o que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz. Nesta ordem. Então a psique do Marlon é composta desses 3 elementos. Vamos lá? Juntos? Pensamento, emoção, vontade. Os 3 elementos habitam dentro de nós. E quando a gente estuda as Escrituras, nós vamos vendo que há um funcionamento dentro desses 3 elementos. Que esses 3 elementos, eles têm forma de agir e de atuar. Então, por exemplo, por que tudo que Jesus viveu foi pleno e santo? Porque a mente dele estava no Pai o tempo todo. Abra em João capítulo 5. O irmão Roger estava falando da necessidade de, ao vivermos o casamento, voltarmos ao filho e ao pai o tempo todo. E o que ele está falando é uma verdade profunda. Olha o versículo. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo quanto este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Então o filho fazia... Deixa eu te fazer uma pergunta. Fazia está onde? No pensamento, na emoção ou na vontade? Na vontade. O filho fazia, tomava decisão, porque os olhos dele estavam colocados onde? No Pai. Então é simples. Então a alma, ela é alimentada pelo corpo. O corpo é a antena da alma. Então aquilo que vai entrar na minha mente, na minha emoção ou na minha vontade, está diretamente ligado à maneira pela qual o meu corpo absorve as informações. Eu absorvo a informação por 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, à medida que você tem esses 5 sentidos apurados e trabalhados, você vai alimentando coisa na tua mente, na tua emoção e na tua vontade. Bem simples. Quem aqui é queixoso? Levanta a mão. Levanta alto. É para confessar. Quem aqui é queixoso e falante da queixa? Porque tem gente que é queixoso por dentro. Quem é queixoso por dentro? Levanta a mão. Oba! Quem é queixoso por fora? Levanta a mão. Quem é queixoso por dentro e por fora? Levanta a mão. Tá grave a coisa, né? Presta atenção. Porque você chegou atrasado e olha só, agora atrapalhou toda a minha agenda. Você está falando. E você está ouvindo. Cada sentido que você envolve registra de 7 a 15% a mais no teu cérebro. Se você fala,
e se ouve, você está registrando cada vez mais no cérebro. Então, a partir de hoje, você vai morder a língua. Para daqui a 1 ano, se o Senhor me permitir eu voltar aqui, eu te ensino a morder o cérebro. Porque a língua vem daqui. Apesar que tem uns e outros que a língua parece que o cérebro parece que habita na língua. Não dá nem tempo, né? A hora que vê, já falou. Então, Jesus tinha os olhos o tempo todo no Pai. Por isso, ele repetia esse comportamento. Deixa eu fazer uma pergunta para o próximo texto que eu vou abrir. Quem aqui, inclusive os jovens, tem problema com os pais? Levanta a mão. Eu estou perguntando para os adultos e os jovens. Quem aqui tem problema com os pais? Levanta a mão. Levanta alto. Ou teve problema com os pais? Abram no capítulo 8 de João. Olha o que o texto bíblico diz. Eu falo, João 8,38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Aí, de tempo em tempo, o diabo te coloca conversando dos erros dos teus pais. Quem aqui viveu isso esse ano? Ficou falando mal dos pais. Sabe por que o diabo quer fazer isso? Porque enquanto você falar dos seus pais, os seus olhos estão colocados em quem? Nos seus pais. E em geral não é no acerto deles. É no erro. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Você está entendendo que à medida que você alimenta, você permite que o corpo viva certas coisas, você está alimentando a sua alma? Você está alimentando a sua forma de pensar? E aqui entra um enrosco. O que Jesus fazia? Jesus tinha a mente dele firmada no Pai Celeste. E isso era santo para ele. Mas isso era santo. Se você não corrigir, você compromete o processo de santificação. Certo? Deixa eu explicar algo a mais. Eu tenho um pensamento, uma emoção e uma vontade. O Senhor nos ensinou claramente em Romanos capítulo 2:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, emoção, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Os 3 elementos estão ali. Em qual ordem? Pensamento, emoção e vontade. Presta atenção, eu vou te dar um texto bíblico que prova o que eu estou falando. O grande alvo do Espírito Santo de Deus e do diabo é a nossa mente. Por que você acha que o diabo criou a tecnologia digital? Com a permissão de Deus. Vai lá uma pergunta. Exclui o trabalho. Quem aqui gasta até 1 hora por dia no celular? 1 hora. Até, não pode ultrapassar. Quem gasta entre 1 e 3 horas por dia? Levanta a mão. Levanta alto. Quem gasta acima de 3 horas por dia? Levanta a mão. Tá. Depois, na hora do almoço, você abre o aplicativo e dá uma olhadinha lá no tempo médio gasto. Aí eu repito a pergunta à noite. Deixa eu ver, dá uma olhadinha no relatório mensal teu, tá? Para eu ter uma noção de quanto tempo você gasta.
Então, tanto Deus, tanto o Espírito quanto Satanás têm por alvo a mente. Por quê? Porque a mente é quem forma as emoções. A mente é quem vai ditar as emoções. Então nós sentimos o que sentimos porque pensamos o que pensamos. Então é o pensamento que estabelece a emoção. E a gente, em geral, procura ajuda quando você está pensando muito? Não. Você procura ajuda quando? Quando você começa a sentir muito, porque aí pesa. Abram em João capítulo 16. Versículos 5 e 6. Olha o texto bíblico. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Jesus está falando aqui da morte dele. Lembra que no capítulo 17 ele encerra o sermão do cenáculo e aí ele vai para a morte, para a cruz. Então ele está a alguns minutos da morte dele. Ele está um tempo muito breve ali da morte dele. Então já tem aquele ambiente de morte envolvendo o Senhor com a morte. Quando o Senhor vai curar Lázaro cerca de um mês antes aqui do cenáculo, o texto bíblico diz, se não me engano, Filipe diz, vamos nós também para a morte. Porque esse ambiente de morte rodeava o nosso Senhor. Tudo bem, sem problema, né? Então, a informação que ele jogou na mente foi qual? Morte. O que acontece com a emoção? Olha o versículo seguinte. Pelo contrário, porque vos tenho dito isto, a tristeza encheu o vosso coração. Faz sentido? Então a tristeza enche o coração porque a informação que entrou foi perda. Então daqui eu concluo uma coisa bem simples do funcionamento da alma. Eu sinto o que eu penso. Eu sinto o que eu penso. Está aqui dentro porque passou aqui. Aí deixa eu listar para os irmãos. Antes de eu listar algumas emoções, eu preciso falar uma coisa antes. Com o pecado, você tem o pensamento, a emoção e a vontade do mesmo jeito. Nossa natureza não foi criada. Eu preciso pertencer, eu vou pertencer através de relacionamento ou de trabalho, que é uma coisa que está encalacrada na natureza da gente, e agora eu tenho o meu funcionamento. E o meu espírito, a minha alma e o meu corpo não deixaram de existir por causa da queda. Só que o que acontece? Gerou uma disfunção dentro de nós. Então, alguns aqui pensam demais. Quem aqui pensa demais? Alguns aqui são mais letárgicos no pensamento. São mais sossegados. Gente, a vida é de boa. Vai morrer com 120 anos. Porque tem um sossego de alma. Você está me entendendo? Não, vou fazer. Aí vai no tempo, faz. Não tem crítica nenhuma nisso. O que não pode é ser precipitado, porque é pecado, nem ser lento, porque é atraso, é pecado também. Mas tem gente que é tranquilo. Tem gente que aprende a pensar de um jeito adequado. Mas tem gente que é ultra acelerado. É uma disfunção. Tem gente que sente demais. Alguém aqui sente demais? Tem gente que carrega na emoção. Então a emoção escreve negrito e sublinhado. Então aí quando você tem ira, pá! Quando você queixa, você é pesado. Então você carrega demais na emoção. Tem mulher aqui que o dia que ela quer tornar o marido amado, não tem mulher melhor do mundo. Mas o dia que ela quer azedar, nossa, ela azeda bem a relação.
Porque tem uma emoção muito carregada, e esta emoção precisa ser santificada, porque senão vai comprometer o relacionamento. Você imagina uma mulher intensa na emoção dela criando filho. Ela carrega, o filho assusta. A hora que ele atingir 15 anos, ele quer ficar no quarto, porque a mãe passa medo, a mãe assusta. Vocês estão me entendendo? Tem filho assim. Bem por aí, é bem por aí. Irmãos, é uma delícia pregar. Mas é uma delícia pregar e vendo as reações. A gente vai confirmando o que a gente está pregando. E tem gente que carrega na verdade. Desculpa, na vontade. Tem gente que é precipitado. Quem aqui é precipitado? Para bem e para mal. Quando vê... Não, é isso daqui que tem que fazer. Aí dá aquele nó. Aí você faz uma coisa com uma atitude boa, mas você não orou, não considerou, e aí vira um nó de resolver. Queridos, prestem atenção. Nem tudo que é correto é para ser feito. Porque tem coisas que têm tempo. Não é porque é correto e é adequado que é necessariamente o tempo do Senhor. Decorem. Eclesiastes 8, 5 e 6. O sábio sabe discernir o tempo e o modo, porque para todo propósito debaixo do céu há tempo e modo. E aí a gente tem que ter sabedoria de quando é para agir. Então eu estou entendendo que em mim eu tenho disfunções. Eu tenho disfunções que estão presentes dentro de mim. E essas disfunções precisam ser resolvidas. Então, aí eu tenho o segundo passo, que o que eu penso eu sinto. Então, muitas atitudes pecaminosas habitam na emoção. Como nós somos um povo latino, nós somos carregados de afeto. O povo brasileiro é um povo muito afetivo, mas muito afetivo. É gostoso isso, mas às vezes é exagerado isso que habita dentro de nós. E aí, entende agora o que eu vou te falar. Quais as emoções mais comuns que nós temos habitando dentro de nós? Medo. Quem aqui já teve medo esse ano? Levanta a mão. Olha lá. A segunda que a Bíblia descreve, irritação. Quem aqui já ficou irritado esse ano? Levanta a mão. Olha lá. Eu estou citando, obviamente, as negativas. A terceira, ansiedade. Quem teve crise de ansiedade esse ano? Olha lá. Gente, não vai faltar paciente. Só que se eu seguir o princípio das Escrituras, tudo começa onde? Os irmãos tiveram essas emoções porque os irmãos descuidaram do pensamento. Assim que é o funcionamento. Assim que é o funcionamento. Vou citar uma quarta, importantíssima. Angústia. Que a Bíblia cita uma única vez na pessoa do nosso Senhor. Quem aqui já teve angústia esse ano? Meus queridos, a angústia de todas as emoções é a pior. Levou o nosso Senhor Jesus a suar sangue. Hematidrose, ele teve algo tão violento, que a célula capilar rompeu. A terceira camada rompeu. Em geral, a gente tem uma alergia
Em Jesus foi tão profundo que penetrou na pele e rompeu de dentro para fora. Raramente ocorre, na literatura é conhecida como lágrimas de sangue, porque é um estresse da alma muito violento, mas muito violento. E o que acontece? Quem tem angústia não tem lugar bom. Você deita e não está bom. É um aperto que dá no peito. Só entende quem passa. Dá um aperto no peito. Dá um aperto. E aí você tem uma sensação imediata de tragédia. Que alguma tragédia vai acontecer. Aí você deita na cama, você levanta, vai para a TV, você sai de lá, vai para a cozinha, você vai lá fora, você tenta tomar um ar e aquela sensação não sai de dentro de você, não sai. Eu estou cansado de conversar com irmãos que quando me veem, correm, me abraçam, choram por causa dessa sensação de angústia. Como é que eu sei disso? Jesus, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Ele foi e voltou 3 vezes. Oh, que humanidade do nosso Senhor, Ele não precisava disso, mas Ele viveu isso por nós. Se você tem angústia, se você tem uma sensação de tragédia, ninguém sabe te compreender como teu Senhor. Porque Ele viveu essa realidade. Só que, meus queridos, tudo promove do pensamento. É aqui que estão os nossos afetos, que disparam os nossos afetos. E aí, olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios 6, se não me engano, versículo 10. Ele vai dizer assim: não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Como justa retribuição, eu vos digo, dilatai-vos vós também. Deixa eu confirmar para os irmãos, que os irmãos estão procurando. 2 Coríntios 6, 11, 12 e 13. Obrigado, irmão. 2 Coríntios 6, 11, 12 e 13. Então, o nosso afeto precisa ser santificado. Então, quem é muito afetivo vai ter que aprender a ser objetivo. Meus irmãos, eu era muito afetivo. O que o Espírito Santo fez comigo? A primeira vez que eu ouvi isso que eu estou partilhando com vocês, eu e o Romeu éramos muito jovens. O Romeu tem 1 ano a mais que eu. Nós estávamos batendo um papo sobre essa questão da santificação e em algum momento ele citou sobre a santificação do afeto. Aí aquilo grudou. Opa! Sabe quando o Espírito Santo traz uma revelação para você? Opa! Mas eu fui ter a compreensão disso uns 15 anos depois. Aí então eu estou hoje partilhando isso com vocês. Então quem é muito carregado na emoção, precisa santificar a emoção. Quem é muito carregado na mente, precisa santificar a mente. Quem é muito carregado na vontade, precisa santificar a vontade. Senão, você não coopera. Você precisa saber quais as debilidades da tua alma. Meus queridos, pega um homem precipitado no casamento. Quanto enrosco ele vai colocar a família? Não pode. Nós temos que entender, por isso que eu estou num ponto de ajudar os irmãos, em que é extremamente importante ensinar sobre os princípios. Mas, meus queridos, eu estou naquele momento que é extremamente importante se ensinar sobre o teu funcionamento. Porque se você não conhecer as deficiências que habitam em você, você não coopera com o Espírito Santo. Então, alguns têm deficiência no pensamento, outros têm na emoção, outros têm na vontade. E alguns poucos de nós, estou levantando a mão, tem nos 3. Os irmãos estão entendendo? Eu estudei, eu todo ano dou um curso de paz lá na minha cidade. Um curso que dura, esse ano vai durar 15
15 meses. Eu começo esse mês de setembro. Então nós vamos começar agora e vamos até o final do ano que vem. Nós estudamos os principais textos sobre formação de filhos. Então eu reúno um grupo de irmãos e a gente estuda isso daí. Esse ano que passou, eu fiz agora uns 2, 3 meses atrás. Esse ano que passou, pela primeira vez eu estudei a diferença de pecado e doença. Por quê? Porque nós temos agora 2 doenças infantis que vieram para a vida adulta, que é o TDAH e o autismo. E eles são problemas. Vamos pegar o TDAH. A criança é hiperativa. Você fala uma vez, fala 2, fala 3. O que você vai fazer? Vai lá e corrige. Você vai falando. Ela não corrige, você vai entender o quê? Mas que moleque rebelde. Que desobediência. E hoje sabe-se que como a informação passa num fio de neurônio, está lá num fio. Na hiperatividade, o pensamento passa muito rápido. Filho, faz tal coisa. Não está mais na cabeça dele. Você interpreta o quê? Que é desobediência, que é problema da alma. Quando não é problema da alma, é problema de como a informação é processada no cérebro. Tem filho que não se relaciona. Você vai investigar, tem autismo. E por ter autismo, tem dificuldade relacional. E você pensa que é tímido, que é retraído, que não gosta de relacionar, como é que vai ser com o Senhor, como é que vai ser com os irmãos. E aí você bronqueia, fica bravo, tenta de tudo. Quando, na verdade, há um problema no processamento da informação no cérebro. Então nós não podemos atribuir peso no funcionamento da alma. Nós não podemos atribuir que é pecado. Por quê? Porque está na fisiologia do cérebro. A gente tem que olhar de outra maneira, mas completamente diferente. É a maneira de olhar e de tratar. Então, quando nós não conhecemos, não temos o entendimento da forma adequada, nós não conseguimos fazer esse processo de cooperação com o Espírito Santo de Deus. Então, o meu desafio para os irmãos é, irmãos, compreenda o seu jeitinho de ser. Na tua luz, temos a luz. Irmãos, o Senhor me livre, mas me livre de pregar psicologia. Não é isso que eu estou fazendo com os irmãos. Eu estou pregando como é a psique de acordo com as Escrituras. Simples assim. Os irmãos estão entendendo? E o que eu estou falando culmina no depósito de Cristo em você. Porque Cristo tinha a mente, o afeto e a vontade completamente santificados, perfeitos. E como homem, como filho do homem, ele manteve esse processo completamente santificado o tempo todo. Meus queridos, quantas vezes Jesus foi instigado a fazer coisas e a vontade dele nunca caiu no laço. Nunca caiu no laço. Por quê? Porque a vontade dele era plenamente santificada diante do Senhor. Eu tenho mais uns minutinhos, e aí a gente já para. A Bíblia é suficiente para a gente entender o funcionamento do ser humano. Suficiente. Aí, olha o que diz Provérbios. Eu só vou citar, não precisam abrir. Provérbios
Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho dela não se desviará. Vamos parar aqui. Nós fomos ensinados, então, sobre esse texto, que é para a gente ensinar Cristo. E ainda quando for velho não vai se desviar. Mas, queridos, se esse ensino fosse verdade, pais bons não tinham filhos desviados. Isso não é a verdade. O Swindoll, ele tem um dos livros dele, onde ele trabalha esse texto. Ele é um especialista em hebraico. Ele trabalha esse texto e ele diz o seguinte: vamos parar e vamos pensar. O teu filho nasce com algumas características. Tem pais aqui que têm filhos mais expansivos, mais ativos. Quem são? Isso. Tem pais aqui que têm filhos mais quietos. Quem são? Certo. Tem pais aqui que têm filhos falantes. Quem são? Tem pais aqui que têm filhos calados. Quem são? Tá, tem um outro irmão que pode parar com a mão abaixada, né? Povoou a terra sozinho. O teu filho, como ele nasceu em pecado, ele nasceu disfuncional. Tem filho que é para fora, tem filho que é para dentro, tem filho que é tímido, tem filho que se brincar cumprimenta todo mundo e corre risco, porque vai cumprimentar até estranho. Tem filho de tudo quanto é jeito. Tem filho de um temperamento fácil, tem filho de um temperamento difícil, tem filho que pensa muito, tem filho que pensa pouco, tem filho que sente muito, tem filho que sente pouco, tem filho que é muito proativo, tem filho que é parado, tem de tudo quanto é jeito. Filho nasce de tudo quanto é jeito. Veio com ele. Quando a gente estuda a psique humana, a gente descobre o seguinte, que tem algumas características que vieram com a criança, que não foram dadas pelos pais, porque não teve tempo suficiente de ter vida e aprender o comportamento. Então, Deus Pai plantou naquela criança, entre a concepção e o nascimento, algumas características. Tem filho que nasce birrento. Tem filho que nasce dócil. Tem filho que nasce com uma vontade extremamente forte. Tem filho que nasce passivo. Tem filho de tudo quanto é jeito, como eu estou dizendo para você. O que o texto bíblico ensina? Essa palavra ensina é tirada de um original hebraico em que ela era usada para freio, para pôr freio no cavalo e para as parteiras. Então, olha o sentido do texto. Você pega e põe o freio no cavalo. O freio no cavalo, ele é um M invertido para dentro. Então, aquela peça vai no céu da boca do cavalo. Esta palavra ensina é tirada de um original chamada pálato. Vai lá no céu da boca. Você usa isso para quê? Para frear. Então, alguns aqui têm filhos que são muito proativos. O que você vai fazer ao longo de 20 anos de formação dele? Frear ele. E ainda quando for velho, não vai se desviar. Olha como é que muda o sentido. Mas vamos pegar aqui, tem um irmão gêmeo desse que é proativo, que nasceu pacato, passivo, sossegado da vida. Você está me entendendo? O que a gente faz com ele? O mesmo texto bíblico era usado pelas parteiras. O que a parteira fazia? Às vezes nascia uma criança que não tinha força para sucção. O que a parteira fazia? Ia lá, metia o dedo na borra do vinho, que é vinagre, e passava no pálato da criança, no céu da boca da criança. O que a criança faz? Você, não com essa careta feia, você instiga o que não existe.
Vamos lá, querido. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Então você treina, seja o pensamento, seja a emoção, seja a vontade da criança. E ainda quando for velho, dele não vai se desviar. Então nós trazemos a criança para o equilíbrio. Então nós vamos santificando ela ao longo dos anos. Meus queridos, é maravilhoso. A primeira vez que eu ouvi isso eu achei um absurdo. Mas hoje eu estou compreendendo um pouco diferente. A primeira vez que eu li o que eu vou falar para vocês foi o seguinte, que nos Estados Unidos os cientistas estavam querendo trazer a adolescência até 26 anos. Eu falei, mas, gente, é para produzir um povo folgado. 26 anos? Mas aí eu fui lendo e fui compreendendo um pouco melhor o que eles estavam dizendo. O que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo que as sinapses cerebrais, elas fecham aos 26 anos. Ou seja, o cérebro é terminado de amadurecer em torno dos 26 anos. Jesus ficou na casa dos pais até que idade? 30. A ciência está quase lá. Então, nós pais formamos os nossos filhos até que idade? 30. Se você estava achando que está fácil, até 30 anos, o André fez 33. Vai, meu filho. A Jéssica está com 29, indo para 30. Estou quase dizendo, então, concluí. Só que a cada mês e meio eu vou dar uma cheirada nos dois. É tão interessante, vocês lembram quando Isaac abençoou Jacó? Sabe o que ele fez? Cheirou a roupa dele. A gente tem que dar uma fungada no cangote do filho de vez em quando. Oh, mas isso é tão bom. Isso é tão gostoso para ele. A gente tem que passar a mão. Deixa eu ver o pelo. Deixa eu ver se é do meu filho mesmo. Deixa eu ver se é aquele que eu criei, que eu eduquei. Depois um de vocês estuda esse texto para ver como é que se abençoa o filho. Porque a gente tira muito princípio ali da bênção que a gente dá para o filho, né? Então tudo isso está presente nessa questão da nossa psique. Por isso que Jesus, em João, ele diz assim, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Vida ali é psique. Então, ele mata a psique. O diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida, e a vida em abundância. Então, a zoe de Deus é derramada onde? Em cima da morte da psique. Agora, dá para matar a psique totalmente? Não, porque nós dependemos dela para viver. É ela quem intermedia entre o espírito e o corpo. Então, o que Jesus está falando da morte da psique? O que Jesus está ensinando sobre a morte da psique é que tudo aquilo que é indevido, excessivo, pecaminoso, escrito em negrito, escrito sublinhado, isso tem que ser santificado. Isso tem que morrer. Então nós não tiramos a psique, porque se tirarmos a psique, nós vamos partir. O que nós fazemos é tirar tudo aquilo que é indevido da psique. E aí, segundo aos Coríntios capítulo 4, Paulo diz assim, que nós devemos trazer no corpo o morrer de Cristo. Qual foi o morrer de Cristo? O morrer da psique. Então, o que você vai fazer consigo mesmo? Você vai virar e vai começar a fazer perguntas. Espera aí, como que é minha psique? Quantos aqui estão sozinhos? Levanta a mão, sem parceiro. Certo? Deixa eu ousar.
Vou falar para os casais, me suportem um pouquinho. Teu marido ou tua esposa pensa muito, dá uma nota de 0 a 10. No pensamento 0 ele está quase morto. 10 ele pensa demais. Dá uma nota para o teu parceiro e fala para ele. Deu a nota? Quem deu de 0 a 5, levanta a mão para o parceiro. Quem deu de 5 a 8, levanta a mão. Quem deu acima de 8, levanta a mão. Olha lá, gente. Precisa de santidade? Oh! Vamos fazer a mesma coisa pela emoção. Então, gente muito ansiosa, muito irritada, muito raivosa, muito queixosa. Uma vez eu ouvi uma expressão, eu falo bem pouco, mas eu vou falar aqui. Parece que tem irmãos que foram batizados na limonada. De tão ácido que é. São queixosos. De 0 a 10, dê uma nota para a tua emoção. O quanto ela é intensa. Vai lá. Dá uma nota aí para o teu parceiro, aliás. Pensou? Fala para ele. De 0 a 5. De 6 a 8. Acima de 8. Olha lá, meus irmãos. A gente precisa de santidade. Quem aqui é precipitado? Precisa de santidade. O que nós vamos fazer? Uma vez que nós vamos entendendo quem nós somos, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Eu dependo do Senhor. Espírito de Deus. Meus queridos, nós estamos tocando na base do teu funcionamento. Na base do teu funcionamento. Mas na base do teu funcionamento. Quanta conversa é ruim aqui, porque os irmãos carregam na emoção. Com 15 minutos de conversa, não, mas para também, o que você está pensando? Quantos irmãos enrolaram a família porque foram precipitados? E não tem noção de que são precipitados. Enrolaram e vão enrolar de novo. A vida familiar. Vão gerar problema de novo na vida familiar, porque não se depararam com o fato de que são precipitados. Quantos irmãos aqui são ansiosos e deixam os filhos ansiosos? Porque pensam o tempo todo, pensam coisa boa, pensam coisa ruim, o tempo todo, e o Espírito não santificou a mente. Meus queridos, se vocês imaginarem alguém que tinha problema nesses 3 elementos, fui eu. Eu sou um milagre do Senhor. Eu sou um milagre do Senhor. Quando eu conto isso para os irmãos, César, você teve isso? Alguns pensam, meu Deus, será que eu estou no psicólogo certo? O Senhor foi me santificando em tudo. Foram anos para eu chegar aqui para dar para vocês em 1h20 o que eu estou tentando ensinar. Amém?